Muito bem, infografia e visualização de dados. Essa aula é um complemento àquela primeira que a gente teve sobre jornalismo de dados. A ideia aqui é ir além da carga mais conceitual da primeira e, sobretudo, oferecer instrumentos, né, dessa vez mais técnicos, talvez, sobre esquemas de visualização de dados, focando principalmente em duas possibilidades: infográficos, e a gente tem vários tipos de infográficos, e com um foco particular, mas no final, em um tipo específico de infográfico ou de visualização que a gente usa no jornalismo, que são os mapas, certo? Então, começando por aqui, pela definição, né, do que seja infográfico, e usando como base, né, o texto do Lima, que a gente está adotando como referência principal para essa aula. O infográfico no jornalismo é um tipo de matéria jornalística, mas é uma que não se limita ao texto escrito. Nesse sentido, é uma que tem uma composição visual que está para além do texto. Ao mesmo tempo, é algo que utiliza uma linguagem verbal, gráfica, esquemática, porque há desenhos, e pictórica, porque há figuras. O sentido aqui é que, na verdade, a gente esquece que o texto que você escreve com a sua mão usando uma caneta, já meio vintage, retrô isso, mas para quem usa, né, quem sabe o que é um lápis, uma caneta, se você risca no papel, escreve o seu nome, por exemplo, o que você escreve no papel não é o seu nome, é o desenho de letras que tem o som que corresponde, em termos de significado, ao seu nome, certo? Então, na verdade, a linguagem escrita é um tipo de desenho, é uma representação gráfica dessa linguagem. E a gente esquece disso com muita frequência. O que ele lembra no texto é justamente isso. Na verdade, tudo no infográfico é desenho, inclusive o texto. A diferença são os formatos em que eles se apresentam. Não é? Para além da linguagem verbal gráfica, o desenho do texto, o texto em si, a gente tem a pictórica, que são as figuras, e as esquemáticas, que são representações de números, sobretudo. A estratégia de leitura ela pode se desenvolver de uma maneira não linear, embora a gente tenha infográficos que são projetados para ser lidos de maneira linear. Né? A infografia não é exatamente um tipo de ilustração, certo? Então, para quem não gosta muito de trabalhar com coisas para além do texto, diagramação, matéria lá do Salve, isso não é muito comigo, gosto mais do texto, do impresso, do web, né? Não sou muito uma pessoa da imagem, sem problema, porque aqui a gente não está falando necessariamente de ilustração. O infográfico, na verdade, tem que ser uma fonte autônoma de informação. E isso não sai da linha de nada que a gente viu até então. Tudo em web, cada um dos elementos multimídia que a gente utilizar, precisam ser capazes de dizer algo por si mesmos, sem depender do resto dos outros elementos, embora eles também possam complementar a informação que ele oferece. Todas essas definições vêm do texto que a gente está usando como definição. Então, se a gente vai para o texto escrito tradicional, não é, da matéria jornalística, a gente tem a linguagem verbal gráfica, tem uma linguagem pictórica, não, esquemática também não. A estratégia de leitura não linear depende do tipo de diagramação e é uma fonte autônoma de informação, quando a gente está falando só do texto em si. A ilustração eventualmente tem texto, claro, evidentemente tem a linguagem pictórica, o desenho, a esquemática, a representação numérica, estatística, de vez em quando, e tem uma estratégia de leitura não linear? Sim, porque uma imagem ela não é lida do começo, lá do início, da ponta esquerda superior, até chegar no final, né, no que seria na ponta direita inferior, como a gente faz com o texto, por exemplo. Né? A leitura é sempre linear, em linha. Né? Esse é o sentido dessa expressão. No caso da imagem, a leitura é da superfície. Você bate o olho e já tira algum significado daquilo. Em qual parte da imagem que você vê primeiro? Difícil dizer, não é? Tem gente que vai olhar, não sei, para o canto inferior, tem gente que vai olhar para o centro, tem gente que vai olhar em volta dos diagramas, né, que vocês aprendem em foto, que são
representam os pontos focais de atenção, né, em uma imagem, e não necessariamente no centro, mas um pouco deslocado dele, não é? E claro, o diagrama é aquele que não tem, né, como a iconografia é subordinada ao texto, enquanto o infográfico tem todos esses elementos e, ao mesmo tempo, tem uma estratégia de leitura que não é linear, embora a gente tenha ressalvas quanto a isso, certo? Um dos primeiros trabalhos de infografia foi do Charles Minard, e um dos mais célebres. Inclusive, esse que está em tela é tomado até hoje por vários autores da área como o melhor infográfico de todos os tempos. Por quê? Explica-se. Ele tem cada uma dessas características que a gente está dizendo aqui. Ele tem texto, está dizendo em cima o que é, já eu explico o que é. Sim, tem contando uma historinha ali. Está representando um lugar, a Rússia, entre 1812 e 1813, e o que ele está representando é a campanha militar do Napoleão. Para quem gosta de história ou quem se lembra disso, vocês vão se lembrar que o Napoleão, quando ele fez a incursão na Rússia, né, para tentar invadir aquele país, ele foi com um contingente gigantesco de soldados, e o que os russos fizeram foi não enfrentar. Eles ficaram sempre acompanhando de longe o avanço das tropas do Napoleão dentro do território russo e ficaram esperando eles morrerem de fome, de frio, porque eles não encontravam o exército russo, que estava sempre escondido nas imediações, mas nunca entrava em conflito com eles. Esperaram o contingente de soldados do Napoleão ir morrendo aos poucos, de frio ou de fome, para finalmente, quando eles já estavam dentro do coração do território russo, perto de Moscou, eles emboscarem o que restava do exército de Napoleão e destroçar tudo que tinha sobrado dele. Né? Napoleão volta correndo, né, dessa incursão porque não fez sentido, ele perdeu tropas e não conseguiu conquistar absolutamente nenhum território nessa invasão ao território russo, né, quando ele já tinha ganhado boa parte da Europa. Né? Então estava se sentindo muito poderoso naquele momento. Esse trabalho é extraordinário porque ele une todas as linguagens que a gente mencionou agora há pouco. Primeiro, ele é um mapa, certo? O que vocês veem em rosa, nessa cor mais clara, esse traçado, né, que parece uma linha irregular, representam as tropas do Napoleão. Há umas linhas um pouco mais claras no restante do mapa que estão mostrando mesmo divisões de território, que são essas aqui, certo? Entre cruzando inclusive alguns pedaços dessa linha preta mais escura. Essa linha preta é o exército russo, essa linha clara é o exército francês, e esses nomes que estão muito pequenininhos para vocês lerem são os nomes das cidades ou das localidades por onde os dois exércitos passaram. Então, o que você tem é tanto um mapa, tem texto, tem algo de um diagrama também, tem uma representação numérica, porque o tamanho das tropas, né, o tamanho dos traçados aqui, esse mapa ele foi desenhado em uma folha que era toda quadriculada, e cada unidade equivalia a tantos mil homens, ou tantos centenas de homens. Então, você tem um desenho do exército de Napoleão que começa bem grande, não é? Que você consegue ver na ponta esquerda da imagem, e à medida que eles vão avançando para dentro do exército russo, esse contingente de soldados vai diminuindo, né? A linha vai ficando mais fininha até chegar lá perto de Moscou, que é na ponta direita do mapa, onde você vê uma linha bem mais fina do que aquela que tinha lá no início. É justamente para representar o número de soldados que Napoleão foi perdendo nessa incursão. Por outro lado, na linha preta, vocês veem uma linha bem fininha, que nunca encontra com a rosa, porque por conta disso, os soldados iam acompanhando à distância o avanço das tropas, porque eles conheciam o território, estavam preparados por rigor do inverno russo, tinham provisões, tinham alimentos, e ficavam acompanhando o avanço das tropas napoleônicas à distância. Foram juntando pequenos contingentes, vocês vão ver que há um encontro de duas ou três linhas negras fininhas, né, que vão formando outra um pouco mais grossa, um pouco maior, que vai ganhando corpo, as tropas vão aumentando de tamanho, vão capturando, né, vão pegando mais soldados à medida que vão passando por outras cidades, né, reunindo os soldados que estavam em cada localidade,
para em Moscou eles se encontrarem com o exército de Napoleão, com um contingente bem maior. Então é um trabalho de infografia extraordinário que é celebrado justamente por conta disso. Inclusive, falta, segundo a avaliação de muitas pessoas, esse nível de cuidado hoje em dia com os trabalhos de infografia, né? Que é simplesmente é quase intuitivo, né? Quando você conta exatamente o que cada linha está representando, esse tipo de narrativa pictórica, né? Em imagem. Esse Charles Minat, ele também fez vários outros trabalhos, né, que mostravam, por exemplo, os níveis de asfaltamento em Paris, né, que você tinha, que apareciam nesse infográfico aqui, tentando mostrar em barras, não é, o número de dispêndios dados e as pessoas que administravam a cidade em cada uma das gestões, o quanto deles se ocuparam com esse tipo de trabalho. E aí, aqui nessa ilustração, dá para ver um pouco melhor, né, embora esteja um pouco apagado, essa quadriculado na tela, né? Quadriculado na folha onde eles desenhavam essas representações. Então isso é muito antigo, certo? 1812, mais de 200 anos aí, então difícil dizer que o infográfico é exatamente uma novidade, certo? O mesmo Charles Minat fez premiados trabalhos de imigração. Nesse caso, a representação aqui é a mesma coisa, a mesma ideia do mapa do Napoleão. Você tem uma representação, né, que é quanto maior, mais expressiva, né, no caso, essa área em azul, né, mostra o fluxo migratório da Europa para os Estados Unidos. Vocês estão vendo que é um contingente gigantesco de pessoas. Tem um número considerável, né, de pessoas que vão da Europa, fazem um contorno pela África e chegam até a Ásia, né, ali na região da Índia. Parte que desembarca ali e ainda faz mais um fluxo até chegar à China, em grande parte ingleses, né, tudo nessa época, século XIX, 1800 e pouco, ou logo depois ou às vésperas, né, da Primeira Guerra Mundial, porque é exatamente isso que caracterizava os fluxos migratórios naquela época. Tem uma fina linha roxinha aqui descendo da Europa, atravessando o Atlântico e chegando ao Brasil, não é? Quando a gente também experimentou um fluxo migratório de algumas pessoas, né, saídas de lá, fugidas da tensão política, né, entre os Estados-nação até o nosso país. Ele elaborou vários desse tipo de mapa, tá? Então você tem 1858, 61, 62, 65 e foi uma grande figura que se notabilizou por esse trabalho. Infográficos são, justamente por conta disso, e desde essa gênese lá, mais de 200 anos com Charles Minat, excelentes instrumentos para oferecer contexto e esclarecimento no jornalismo. É importante porque você consegue montar algo que complemente o texto e que não dependa apenas das informações que você já dispôs em outros formatos na notícia ou na reportagem. São ótimos para visualização de informação numérica, não é? Quando o seu texto está pinhado de números, sempre pensar numa maneira de representá-los mais didaticamente, não é? Para o leitor que está cansado ali, né? Tentando fazer sentido com aquele tanto de números no mesmo parágrafo às vezes. O que aconteceu com textos de vários de vocês quando vocês trabalharam com jornalismo de dados. Era natural porque, afinal, a gente está trabalhando quase sempre com grandezas numéricas e a gente precisa tratar de muitos dados numéricos. Isso pode fazer o texto ficar bastante carrancudo, né? Montar comparações também é muito útil. Explicar coisas passo a passo. Então, tá tendo a vacina, o momento de vacinação, por exemplo, que a gente assistiu no Covid. Qual que é a ordem, assim, qual dose que eu tenho que tomar, ou quantas doses eu tenho que tomar, a depender de qual a vacina que eu tomei. Lembra dessa confusão? Sim. Um infográfico ajudaria a explicar esse tipo de coisa, por exemplo, melhor. Agora está tendo a Copa do Mundo Feminina, não é? Inclusive, o governo decretou ponto facultativo para que a gente possa assistir aos jogos. É um momento interessante também para montar, talvez no infográfico, as chaves do passo a passo. Se o Brasil ganhar de fulano, ele encontra quem depois, né? E qual seria o próximo
rival no jogo a seguir, a depender da partida. Então, coisas nesse sentido que explicam etapas, não é? Ou que são divididas em fases, não é? De execução de ações, ajudam também, são um tipo de material bastante rico para ser explorado em infográficos. Linhas do tempo também, não é? Quando você quer contar a historicidade de alguma coisa. A gente está vendo vários aparecer agora, justamente sobre o futebol feminino, por exemplo, não é? Como foi o histórico, né? De, como diz a Marta, né? A gente tem que chorar para depois poder sorrir. Como foi o choro até a gente começar a colher alguns frutos, né, do esforço de pioneiros do passado. E claro, para fazer explicações complexas, quando você tem processos muito intrincados ou muito específicos relacionados a coisas distintas, por exemplo, legislação, qual é a ordem, por exemplo, como que está agora o PL das fake news, né? Circulando lá Congresso, Senado. E quais são as fases de aprovação? Vai ter uma consulta pública? Já teve, ele passa pelo Congresso. Se o Congresso e o Senado aprovar, já está valendo? Ou vai ter que ainda passar pela sanção do presidente? Quais são as fases, não é? E assim que for aprovado, as plataformas já precisam passar a obedecer uma regulação? A NPD tem algum tipo de papel em tudo isso? Enfim, né? Esse tipo de explicação complexa merece também um infográfico. A Raquel Longhi e a Winnie Cordeiro, nesse texto de 2018, tentaram montar uma espécie de cronologia de tipos de infográficos. Né? Tem os primeiros que são lineares e estáticos, né? Tipo linhas do tempo, sobretudo, né? E aqui por conta da ressalva, né, que a gente comentou antes, infográfico não é linear, nem sempre. Linha do tempo, por exemplo, a leitura da linha do tempo, ela pretende ser linear. A ideia é que você comece do início e vá até o final. Até para fazer sentido que você veja a evolução de alguma coisa ao longo do tempo. Sim? Embora não tenha ninguém impedindo, né, você de ir no meio, depois voltar no início, depois ir para o final, não tem como segurar, né, o ímpeto do leitor, a gente tenta orientar a leitura de maneira linear. Sim. Os gráficos, infográficos, quando entram em ambiente multimídia, digital, a gente começa a incorporar outras coisas, animações, movimento em geral, sim? Ou da voz ou das imagens. Então, áudio, vídeo, animações passam a fazer parte do cotidiano desse tipo de produção. Edição com base em estruturado, né? Quando você tem algum tipo de base de dados por trás do infográfico, para que ele mude à medida que você interage com ele de alguma maneira. Se você clica no quadradinho, ele muda, ou se você clica em algum tipo de seta, ele muda a visualização, e a gente vai mostrar alguns exemplos disso. E o que a gente chama, né, os mais recentes, de hiperinfográficos imersivos. Esse nome chique para dizer quando a gente tem recursos um pouco mais sofisticados do que interações simples, do tipo um clique e o gráfico faz alguma coisa bonitinha. Um exemplo desse último tipo é esse daqui, da National Geographic, a ciência dos beija-flores. À medida que você vai descendo, né, quando você abre, já tem um movimento de um vídeo de fundo, né, de um beija-flor que fica ali, né, só olhando para você. À medida que você vai descendo, tem o que a gente chama de efeito parallax. Inclusive, a gente tem esse bloco no site, tá? Para quem quiser usar. É embutido aqui um GIF, uma pequena animação, tentando mostrar primeiro o tamanho do beija-flor, né, que tem 4 polegadas, né, o que ele está tentando mostrar para você em tamanho real, né, o beija-flor na sua tela. E aí, à medida que você vai avançando as notas, ele vai fazendo algumas comparações. O tamanho do beija-flor em relação a uma amêndoa, em relação a um quarter, né, que seria uma moedinha de um centavo nos Estados Unidos, né, um quarto de $1. Quantas vezes ele vai bater as asas ao longo desse vídeo, que dura, com o tempo que aparece ali em cima, pouco mais, né, de 1 segundo. Então, é claro, né, que ele diminuiu o nível de velocidade para que a gente conseguisse ver, né, o momento em que ele, quantas vezes ele bate as asas, né, à medida que esse tempo passa. Então, é uma maneira de tentar deixar
números que seriam chatos, lido num bloco em preto e branco num site, muito monótonos, de uma maneira mais didática, visual, para inclusive chamar mais atenção. Perdão. Ainda disse ainda que eles, né, há uma outra visualização que mostra aumentando a velocidade, e à medida que você vai descendo, né, mostra que o tamanho da língua do beija-flor, né, que à medida que você vai avançando tem uma animação demonstrando isso, a maneira como ele retira, né, o néctar de dentro da flor, que é usando, né, o bico, né, que ele coloca dentro da estrutura da flor para conseguir retirar, e também a comparação do cérebro dele com o de um pombo, por exemplo, né, onde a gente tem o cérebro do beija-flor bem maior do que o de um pombo. Ao mesmo tempo, mostrando aqui a estrutura, né, óssea do pássaro à medida que ele faz o movimento de bater as asas. Outro tipo de visualização bastante um pouco mais sofisticada do Washington Post é esse daqui, falando das Olimpíadas de Inverno em 2018, os esportes olímpicos de inverno mais rápidos. Se você vai descendo, né, à medida que você abre a tela, ele já tem uma animação de abertura que vai mostrando os esportes de gelo, né, em que as pessoas vão passando aí nas suas respectivas modalidades, já para você ter uma ideia, né, de qual é o tipo de esporte mais veloz. E depois você tem um quiz. Você notou qual atleta no topo dessa página voou mais rápido, né? E aí você vai escolher algum deles, por exemplo, esquiador downhill, e tá errado, desculpe, na verdade, o mais rápido é o Ludger, acho que é assim que fala. Ele inclusive coloca depois uma explicação, né? Enquanto os três esportes deslizantes envolvem arremessar pela mesma pista, os dos Luggers alcançam velocidades mesmo mais rápidas, chegando até 145 km por hora. Mais abaixo, à medida que você desce, tem uma comparação das velocidades de cada um das modalidades esportivas, né, no gelo, e mostrando também a diferença estrutural, né, do atleta que vai fazer essa descida em cada uma das modalidades. Qual a velocidade mais rápida, não é? E aí eu chutei, tá? Não sabia. 100.6 mph, meters per hour, né? Metros por hora, que é a métrica que eles usam lá nos Estados Unidos. Esportes de esqui, né? Nós, o Capitólio, e aqui eles estão pegando uma localização, algo bem caseiro, para o americano, que é o público principal, entender, né, o tamanho do percurso que eles fariam, né, em cada um desses esportes para conseguir chegar. Então, à medida que você vai dando as respostas nos quizzes, eles geram um texto logo abaixo tentando dizer por que a sua resposta está correta ou o que nela está errado e como ela deveria ser modificada, não é, para corresponder à verdade. Então, é um tipo de interatividade um pouco mais sofisticada que gera conteúdo e, ao mesmo tempo, é infografia, porque a gente tem uso de esquemas de visualização, né, de cada uma daquelas linguagens que a gente citou, a pictórica, a esquemática e o próprio texto. Gráficos, por sua vez, né, e aqui usando como base os livros do Alberto Cairo, cujos links estão na aula de hoje, certo? São tipos de apresentação de conteúdo fundados, sobretudo, no trabalho com números. Então aí a gente não está falando exatamente de alguma parte de ilustração, sim? E claro, para cada um dos formatos, a gente tem que pensar no que a gente quer mostrar para o leitor. Usar gráficos de barras é muito útil quando a gente quer fazer comparação precisa entre os atores identificados. O que isso quer dizer? Eu consigo ver nesse gráfico de barras em tela aqui muito claramente que a barra azul ela vai um pouco acima do 30, a roxa mais ou menos quase no 40 e essa laranja um pouco acima do 50. Eu não tenho clareza de qual número, não é, que cada uma dessas barras corresponde, mas eu consigo ver muito claramente que o laranja é maior do que o roxo e o roxo é maior do que o azul. Sim? Esse tipo de comparação para mostrar qual é maior do que o outro ou a diferença de tamanho entre um e outro
Para esse tipo de função de apresentação de conteúdo, a gente vai usar gráficos de barras. Por que não é adequado usar gráfico de pizza para isso? Nesse exemplo mais abaixo, qual dessas pizzas é maior? Essa amarela um pouco escura ou essa daqui cinza, dessas duas menores, dessas duas fatias menores? Difícil dizer, sim? Eu não consigo ver visualmente, claramente, qual dessas duas proporções é menor. Se a cinza ou a amarela, uma é maior do que a outra, porque visualmente elas estão muito semelhantes. Então, o gráfico de pizza não é o melhor tipo de gráfico para a gente fazer comparações precisas em relação de partes, em relação das partes em relação ao todo. Ele é interessante para a gente mostrar partes, mas quando a gente quer fazer comparações que sejam imprecisas, certo? Ou quando as diferenças são muito claras. Nesse outro exemplo em tela, qual é maior? O verde, o azul ou o lilás aqui do canto direito? Tempinho para você pensar, todos são iguais. Sim, todos são iguais. Mas a depender de como você olha ou da maneira que a gente vê as frequências de cada cor, o olho humano pode captar para cada um dos usuários, para cada uma das pessoas que vê, a representação de um ou outro maior. Eu, por exemplo, pessoalmente, consigo ver o verde, achava que o verde talvez fosse o maior. Na verdade, todos têm exatamente a mesma proporção de área. Então, o gráfico de pizza não é preciso para fazer comparação de partes em relação ao todo. Melhora um pouco quando a gente usa um efeito de separar as partes. Então, nessa visualização de cima, eu consigo ver mais claramente que a pizza azul é menor do que a amarela, sim? Mas seria mais difícil ver isso se elas estivessem todas unidas, como geralmente a gente vê. Esse destaque serve justamente para que eu consiga separar melhor qual deles é maior. Mas a gente só faz uso do gráfico de pizza quando é importante mostrar a relação das partes em relação ao todo. Mas nesse gráfico de cima é útil quando eu digo, por exemplo, que essa parte em vermelha é a maior. Se eu dissesse, por exemplo, que a maior parte dos estudantes da UFG são de baixa renda e essa proporção de estudantes de baixa renda correspondesse a essa parte em vermelho do gráfico de cima, então ficaria claro, né, bastante claro, que ela é bem maior, é mais da metade, por exemplo. Eu consigo ver isso muito claramente visualmente nesse gráfico em cima, certo? Mas ele não é útil para eu saber o quanto ela é maior, por exemplo, né, entre as pessoas que ganham entre 3 e 5 salários mínimos, vamos imaginar que seja amarela, e aquelas que ganham mais de 10 salários mínimos, que é a azul, sim? Eu não sei, talvez a vermelha fosse 75, 65, a amarela 20 e poucos, a azul 15, não sei, é difícil determinar números ou a relação clara entre as partes, porque eu não consigo determinar isso, nem mesmo visualmente, sem qualquer auxílio de número, no gráfico de pizza. Os gráficos de linhas são úteis para a gente demonstrar tendências, ou seja, nos últimos X anos tal coisa aumentou ou subiu. Eu consigo ver claramente nesse gráfico de linha que está aparecendo aqui que desse primeiro período aqui, né, onde você tinha algo que estava entre 5 e 10, até esse terceiro período, né, estou contando os tracinhos, 1, 2, 3 tracinhos aqui, a gente tem um aumento de seja lá o que for, está bastante claro isso, sim? No gráfico de barras, às vezes isso não fica tão claro, porque a diferença entre uma barra e outra pode ser muito pequena. No de linhas, eu desenho uma curva de tendência. Eu consigo traçar mais claramente um padrão. Embora o gráfico de linhas seja equivalente, inclusive em termos matemáticos, ao gráfico de barras, né? Você consegue desenhar uma linha, né, pelos topos das barras para tentar representar uma tendência, por exemplo. Quando eu tenho apenas a linha, eu consigo enxergar mais claramente as tendências em relação àquilo que eu estou tentando representar. Outra coisa é quando eu uso algum tipo de gráfico geográfico. O gráfico geográfico é, evidentemente, um mapa.
sim, uma representação, uma diminuição do território para uma representação dele. E sempre que eu desenho um mapa, eu estou necessariamente eliminando alguns elementos, porque, claro, estou tentando reduzir a área para uma representação dela, né? Quando eu usar mapas, é importante pensar nos contrastes das cores. Veja que esse mapa em cima, por exemplo, vamos supor que seja em relação ao número de pessoas que contraíram doenças sexualmente transmissíveis no último ano, certo? Alguma coisa nesse sentido. Eu não consigo dizer, e aí quanto mais escuro, maior a proporção de pessoas infectadas, e quanto mais clara, menor essa proporção. Eu consigo dizer que territórios como os Estados Unidos, o Brasil e a Rússia têm um índice alto de contaminação. Mas quando eu desço para a diferença entre esse azul um pouco mais claro com o azul um pouco mais escuro, já começa a ficar difícil de fazer essa comparação, porque as cores não têm muito contraste entre si. Eu estou usando a mesma cor e mudando apenas o matiz ou a saturação dela. Então isso não é muito interessante quando eu quero demonstrar contrastes, sim? Por isso é interessante escolher cores que têm um contraste maior, que podem inclusive combinar, mas o importante é que elas tenham um contraste. Eu consigo ver claramente que esses territórios em rosas são muito diferentes desses territórios em azul e, por extensão, desse território nesse amarelo clarinho, né? Uma maneira de você também fazer representações com os gráficos é usá-los para mostrar não os números, mas a grandeza das comparações entre as partes. Para deixar isso mais claro, gráfico do Nexo aqui de barras. A gente acabou de dizer que gráficos de barras são bons para fazer comparações precisas entre as coisas, certo? No caso, trata-se de um gráfico que está medindo os acontecimentos históricos do Brasil por total de mortos, publicado pelo Nexo. A gente tem no gráfico, né, a lista de acontecimentos que geraram um grande número de mortes no país. Ano com mais mortes por dengue, até então 2015, 1.088 mortes. Epidemia de H1N1, 2.200. Pandemia de H1N1 de 1918, 35 mil mortes. Guerra do Paraguai, né, já vai ter um número maior. Ano com mais homicídios. Doenças respiratórias infecciosas e no topo, Covid-19 no primeiro ano da pandemia. O quão maior o número de mortos no primeiro ano da pandemia, tá? Foi do que esses outros acontecimentos trágicos que marcaram a história do país. A maneira como o Nexo dispôs esse infográfico nas redes sociais foi muito genial, porque, veja, você precisa passar o carrossel para conseguir ver os números das outras tragédias. Para conseguir ir avançando, vai passando o carrossel, passa um, duas, três fotos para chegar no número de mortos pela Covid em um ano. 270.656 pessoas morreram apenas no primeiro ano de pandemia. Então, esse recurso visual é também uma maneira de dizer ou demonstrar para o leitor a grandeza desse número. Porque você precisa ir avançando o carrossel para chegar no final, para descobrir o tamanho do número de mortos. Porque a barra ela é muito, muito maior do que as outras que estão compondo o gráfico. Esse é um recurso visual de dizer alguma coisa, e você está informando algo que é bastante representativo nesse sentido. Outro exemplo aqui, e aí talvez que não seja tão interessante, é o do Jornal Popular, que publicava os boletins, não é, emitidos pela Secretaria de Saúde, sem se preocupar muito em colocar os números em contexto. Por exemplo, Covid-19 Goiânia, 27 de novembro de 2020. 75 mil casos confirmados, 225 novos casos em 24 horas, 1.900 óbitos confirmados, 3 novos óbitos em 24 horas, 73 mil recuperados. Mesmo depois de tanto tempo, sim, a gente está falando aqui de 2020, ó, novembro de 2020. Vai fazer 3 anos isso. Você, olhando para esses números, consegue dizer se eles são altos ou baixos? Não dá para saber. Por que não dá para saber? Porque o gráfico em questão, que na verdade é uma tabela, sim, um quadro, é muito ruim, porque ele não oferece uma informação
que é colocar os números em contexto. Eu não sei dizer se 75 mil casos confirmados até essa data, né, naquele boletim, representava um número alto ou baixo, porque eu não tenho noção de quantos casos foram detectados na semana anterior. Eu não sei, sim, não dá para saber. Não tem esse dado aqui, ele não é colocado um do lado do outro. Eu não tenho bases de comparação. Se eu tivesse um gráfico de barras com esse número semana a semana, por exemplo, aí eu conseguiria dizer, inclusive, muito claramente, visualmente, instantaneamente, se o número é alto ou baixo. Mas sem essa comparação, eu não consigo dizer nada. O que, que eu faço com esse número? Nada. Sim? Falta aqui ir além do release, não é? E fazer uma comparação e colocar esse número em contexto. Outro trabalho aqui do The Pudding, não é, que examinou onde algumas pessoas célebres nasceram e colocou os nomes delas nos mapas para representar cada uma dessas cidades, né? Então, eles colocam aqui num texto que está em inglês, né, um mapa de pessoas dos Estados Unidos, onde os nomes das cidades são substituídos pela o seu residente mais famoso na Wikipédia. As pessoas nascidas que viveram naquele lugar ou que estão conectadas a ele. Então, você tem o Steve Jobs vinculados a Portland, Barack Obama a Honolulu, o Dwayne Johnson, né, o The Rock, né, a Southwest Ranches e também a Hayward. Então, o nome dele aparece em outros lugares. Elvis Presley, né, que foi tema de filme agora, em Memphis, Jason Momoa em Des Moines e Chris Pratt na Virgínia, além do Edward Snowden em Elizabeth City. A representação desse tipo de informação, Eminem em Warren, a representação desse tipo de informação num mapa faz todo sentido porque você está falando de localização. Então, usar uma representação gráfica de local é, inclusive, necessário para que faça sentido o tipo de visualização que você quer oferecer para o seu leitor. Outro exemplo aqui da super interessante que mostra quantas pessoas nascem e morrem a cada ano no Brasil. E aqui você vai ter, né, os nascimentos e as mortes e um triste diagnóstico mostrando justamente, né, a inflexão da curva, né, de mortes que cresceu bastante entre 2018 e 2020 por conta da pandemia e o número de nascimentos que, coincidentemente ou não, caiu entre 2019 e 2020. Aqui, nesse caso, a gente já nota um contraste bem melhor em que você usa o amarelo e o preto para mostrar justamente a diferença clara, inclusive tentando até usar cores associadas a esses significados, para mostrar a diferença, marcar muito distintamente as duas variáveis que você está colocando em questão. Esse material do Estadão repercute uma fala do nosso ex-presidente Bolsonaro, quando ele disse, quando ele estava com algum tipo de desentendimento com o Joe Biden, né, dizendo que quando acaba a saliva a gente tem que ter pólvora, né, para tentar aí disputar, fazer algum tipo de disputa de poder com os Estados Unidos. O Estadão foi medir o tamanho da pólvora do Brasil, comparando ele com os Estados Unidos. Então aqui para fazer uma comparação, né, num infográfico. Você poderia colocar, veja, né, eu poderia montar uma tabela, certo? Com esses números que estão aqui. Qual que é o orçamento do exército americano? 750 bilhões. Qual que é o do brasileiro? 27 bilhões. Quantos caças os Estados Unidos têm? 715. Quantos caças o Brasil tem? 10 vezes menos, 78. Quantos aviões de transporte? 945. Quantos a gente tem? 126. Eu poderia fazer uma tabela com esses números, mas a mera decisão de usar ícones para representar cada uma dessas coisas consegue demonstrar mais efetivamente a diferença de proporção entre as duas coisas. Quer dizer, você tem 10 caças, não é, colocados aqui do lado dos Estados Unidos para um colocado no lado brasileiro. Ao invés de dizer, né, e forçar as pessoas a ficar fazendo conta de calculadora, que a proporção de caças de combate dos Estados Unidos para a do Brasil é de 10 para 1,
eu mostro isso visualmente porque as pessoas vão conseguir ver mais claramente o que eu estou tentando dizer, ou a diferença de grandeza, ou de potência militar, no caso, entre os dois países. Não é? Tanques, 6.200 nos Estados Unidos, a gente tem apenas 400 e pouco à época. Né? Zero destroyers no mar, zero porta-aviões. O nosso último está enferrujando ainda no Porto de Santos, né, que foi largado lá para a própria sorte. Enquanto os Estados Unidos têm 20 porta-aviões. Né? Lançadores de foguetes, Estados Unidos 1.360, a gente tem apenas 84 a essa altura. Ainda falando de infográficos, o mais importante para compor, assim, como é que eu saio, né? O que eu penso para montar um infográfico? Primeiro, pense em uma pauta, um assunto que possa envolver números. Ou então, processos com etapas muito bem marcadas, com fases, né, que vão acontecer uma após a outra, ou uma informação especializada, complexa, que poderia ser explicada de uma maneira mais didática, mais simples, mais amigável para quem não é iniciado naquele assunto. Sim? Na infográfica, é importante incluir apenas a quantidade necessária de texto, agrupando as informações que são similares ou que tratam do mesmo assunto. Ou seja, se você tem num mesmo infográfico, você está falando de, por exemplo, a diferença de qualidade de vida entre, não sei, Roma na Itália e Goiânia aqui no Brasil, e você monta um infográfico comparando as duas coisas, nível de segurança, não é? Orçamento destinado para educação, quantidade de policiais nas ruas, não é? Fazendo esse tipo de comparação, o mais interessante é que você agrupe por assuntos. Então, se eu vou falar de educação em algum momento no infográfico, e eu tenho orçamento da educação, número de professores e, não sei, talvez número de escolas, não é, fundadas pelo poder público, você consegue ou deveria colocar essas três informações umas próximas das outras, para que você não tenha uma leitura que não seja nem ao menos indicada para o usuário. É claro que ele sempre vai poder ler na ordem que ele quiser, mas o que prima no infográfico para que ele seja digno de entendimento é organização. Por isso é importante agrupar as informações que são similares ou que estão tratando do mesmo assunto. Pensar, e isso entra no assunto que a gente tem a dizer a seguir, pensar nos fluxos de leitura que você quer sugerir para o leitor. Como que ele deve, ou como existem caminhos, alternativas, opções para que ele explore o conteúdo que você está oferecendo no infográfico. Sim? Como é que ele pode explorar a narrativa que você tentou construir nessa peça montada e disposta na sua matéria? No infográfico é interessante usar exemplos ou fazer comparações mais próximas da realidade dos leitores. Por exemplo, se você vai na Saneago e diz, lembram, né, que teve essa obra aí que deixou um monte de bairros sem água e tudo mais. Se a Saneago dissesse, por exemplo, que teve que interromper a obra, né? Inclusive eles disseram que tinham terminado e a água não estava voltando porque detectaram um vazamento. Se a Saneago dissesse que o vazamento teve um volume de mais ou menos 6.500 metros cúbicos de água, você sabe quantos são 6.000 metros cúbicos de água? Eu não sei, e eu não tenho obrigação de saber porque eu não sou engenheiro sanitário, não é? E nem engenheiro de qualquer tipo de especialidade dessa área, nem matemático, e nem me dou bem com números. E assim como eu, vários dos seus leitores também podem ter a mesma percepção da realidade. Eles não devem ser obrigados a interpretar esse número. De que adianta ter uma reportagem na TV, por exemplo, que eu vi agora há pouco tempo, dizendo teve uma queimada de 6.500, 350 alqueires, não é? Que destruiu 350 alqueires de plantação. Você sabe quanto é um alqueire? Não, um alqueire são X metros quadrados. Você sabe, tem noção clara de quantos são metros. Não faz sentido esse tipo de comparação. Sim? Precisa pensar em coisas que são mais próximas da realidade dos leitores. Vai falar de 6.500 metros cúbicos de água? A quantas piscinas olímpicas esse tanto de água equivale? É só fazer a conta, 6.500 e a piscina cabe, não sei, 100.
Ah, então equivale a 65 piscinas de água, piscinas olímpicas cheias de água. Aí eu vou ter uma noção, claro, nossa, então é muita água, sim? Não que tenha que ser isso, tá? Estou chutando um número aqui qualquer. Proporções de terra, não é, gigantescas, né? São 750 milhões de quilômetros quadrados. Eu não consigo dizer nem quanto é um quilômetro quadrado. Imagine 750 milhões. Não é? Uma medida mais simples é isso equivale a quantos estádios de futebol. Então, esse tipo de relação faz mais sentido para os leitores. Não é? 750 pessoas perderam a vida nas últimas 2 semanas por conta do Covid, por exemplo. Não, 700, nossa, é muita gente, né? Sobretudo depois das vacinações e tudo mais. Acabei de inventar esse número, tá? Não acompanhei. 750 pessoas. É muito grande, mas eu ainda não consigo ter uma noção clara de, meu Deus, o tamanho desse desastre. Compare a quantos aviões significaria caindo no mesmo dia ou no mesmo mês. Sim? Se a quantidade de pessoas que preenchem um avião, não é, caísse, quando um avião cai, é algo bastante, uma tragédia sempre. Claro que qualquer morte é sempre comove bastante as audiências, mas um avião cair, em geral, é uma tragédia que chama mais atenção. Então você pode usar esse tipo de comparação para conseguir aproximar os números da realidade dos leitores. Isso é fundamental, porque a gente está falando com uma pessoa que a gente quer que entenda o que a gente está tentando dizer. E claro, sempre, sempre incluir nomes, links, algum tipo de referência para as fontes dos seus dados. Ah, não sobrou espaço no infográfico, então eu tenho um monte de dados diferentes. Coloca lá no final, no rodapé do infográfico. Fontes dos números, tal, tal, tal. Ah, não, mas peguei de fontes de vários lugares diferentes. Fontes do número tal, tal coisa. Fonte do número tal, tal coisa. Sim? Sempre identificando as fontes dos seus dados. No jornalismo tem alguns erros comuns, tá? E aqui eu estou emprestando isso de um material que o Nexo publicou e vocês podem consultar. Usar gráficos de comparação para mostrar detalhes, não é? Ou vice-versa. Por exemplo, quando você tem contas que não fecham no gráfico de pizza. O gráfico de pizza ele é interessante quando você tem uma proporção que fecha em 100%. Se você pergunta para as pessoas, por exemplo, qual tipo de dispositivo você usou na última semana? Sim? E as pessoas podem responder computador, celular, tablet ou televisão. É bastante provável que vai ter gente marcando as 4 opções, ou marcando 2 ou 3. Né? Vai ser raro, inclusive, as pessoas que vão marcar só uma, né? Pensando em computadores e em celular e televisão, por exemplo. Sim? Vai ser bem difícil. No entanto, justamente por conta disso, se você somar os números, né, dessa proporção, vai dar mais de 100%. Então não faz sentido colocar a maneira de representação desse tipo de métrica em um gráfico de pizza, porque não fecha 100%. O de pizza serve quando a gente tem um todo, 100%, e a gente quer mostrar, né, as diferenças entre as partes, de uma maneira não muito precisa. Quando a gente tem contas que passam de 100% e a gente quer comparar as coisas com precisão, mostrando os números, inclusive, o que a gente usa? Barras, certo? Faz muito mais sentido do que o de pizza. Outro problema na leitura ou na produção de gráficos é desconsiderar sazonalidades. O que isso quer dizer? Muitos governos fazem isso. A gente viu, né, o governo anterior, o governo federal, fazer isso várias vezes e este também está fazendo isso. Todos os políticos fazem isso, todos os marketing político costumam fazer isso. O que é isso? É quando você tem um pedaço de uma série mostrando determinada tendência e você isola esse pedaço de todo o resto para dizer que isso é que representa aquela grandeza. Exemplo, nível de desmatamento na Amazônia, certo? Vamos imaginar que essa primeira seção do gráfico aqui em tela, né, na parte em azul, equivale à do governo Lula, por exemplo, ou do FHC, certo? Escolha o seu aí. Você tem barras que vão diminuindo de tamanho com a medida que vai passando o tempo. Nossa, então
O nível de desmatamento caiu nesse momento, com certeza, mas em comparação à série histórica, não é, dos 3 primeiros meses do governo, ele caiu. Mas em comparação à série histórica, depois ele aumentou. Então não dá para dizer, eu diminuí o desmatamento. Você diminuiu o desmatamento a cada trimestre, porque a cada 3 meses ele caía. Mas pensando no tempo todo de 1 ano ou 4 anos de governo, na verdade os níveis de desmatamento subiram quando a gente pega a série histórica inteira, certo? Esse é um erro comum quando a gente vai pegar dados, principalmente, que não apresentam uma compreensão total das coisas. Ah, achei aqui uma base de dados que mostra, não sei, os níveis de desmatamento do Cerrado entre 2020 e 2023. Pequeno isso, né? Você vai comparar isso com o quê? Né? Qual o período anterior para mostrar que de fato não diminuiu o nível de desmatamento do Cerrado? Ok, né? Mas a gente está falando de um tipo de política que não é da diminuição da devastação. Olha para trás, antes de 2020, como é que era, né, o nível de desmatamento. Então, as coisas precisam sempre ser colocadas em contexto, sempre dando zooms outs, não é? Passos para trás, para conseguir enxergar elas num mapa um pouco maior. Combinar informações de escala muito diferentes. Por exemplo, aqui a gente tem um exemplo de temperatura, um aumento da temperatura ao longo dos anos. Quando você coloca um aumento da temperatura global, certo? Do planeta Terra, né? Sei lá, entre 1880 e 2000, né? Você tem uma variação ali que está no gráfico, nesse primeiro da esquerda, muito pequena. A linha ela timidamente sai um pouquinho acima do 10 para um pouquinho mais perto do 20. Por que, que a variação é muito pequena? Porque a escala de temperatura escolhida foi muito alta. Você está pegando 10 graus de 10 para 20. Se você diminuir a escala, você consegue ver a variação e a linha sendo delineada de maneira mais clara, a tendência de crescimento vista de maneira mais clara. Se você diminui de 10 para 20, de 13 para 14, por exemplo, 13 para 15, ao invés de 10 graus, você diminui para uma amplitude de 2, que é o tanto que o planeta costuma esquentar de tempos em tempos, 1 grau e meio, 2, 3, a não ser em momentos, né, como a era glacial, onde houve uma perturbação muito grande do clima. Em geral, isso vai acontecendo gradativamente, em pequenos avanços ou pequenas diminuições. Então, não faz sentido pegar uma escala de 10 graus. Precisaria ser de 1, 2, 3, como nesse caso aqui. Aí sim a gente consegue ver a variação da temperatura global. Sim. Outra coisa é montar o infográfico antes de finalizar a apuração dos dados. Por quê? Às vezes, no momento que você está terminando a montagem, né, da parte visual da apresentação da sua reportagem, aparece um novo dado que vai, por exemplo, colocar as coisas em perspectiva. Sim? Você só tinha dado de 20 a 23, e aí quando está quase no final da matéria, aquela fonte que ficou faltando para te responder te manda uns números. Claro que você vai tentar adiantar, não é, o que for possível, mas sempre tem que estar aberto, né, para fechar o infográfico, né, para esse momento de apuração, de checagem. Porque sempre pode ser aquele momento que vai mudar a visualização e deixá-la mais clara. Não oferecer referência para as fontes ou os dados consultados. Isso é inaceitável, certo? A gente precisa saber de onde os números saíram, qual é a identidade deles, o que, que eles querem dizer, aquela discussão que a gente fez na aula passada. Dados, né? Perdão, fontes, relatórios de pesquisa, seja o que for, são fontes. Então, as intenções deles, a identidade, as perguntas que eles podem nos responder, tudo isso tem que ser tensionado exatamente como a gente faz com uma fonte de carne e osso, certo? O exemplo que eu estava dando para vocês era exatamente esse, dessa matéria aqui da BBC, né? A área desmatada na Amazônia. Medida mostra devastação por ano em quilômetros quadrados. Que você tem aqui uma aferição do índice de desmatamento entre 88 e 2020. No entanto, e aí o que a gente escutou
durante algum tempo do governo federal foi que, na verdade, o índice de desmatamento no governo Bolsonaro era inferior, por exemplo, ao índice de desmatamento no governo Lula. Isso é verdade? É verdade, sim. Entre 2002, por exemplo, e 2004, o índice de desmatamento no governo Lula era muito superior, a gente consegue ver aqui, ó, pelas gráficas de barras, ao nível de desmatamento no governo Bolsonaro, né, nos anos mais recentes, 2018 para cá. No entanto, quando a gente pega o segundo termo, né, vamos chamar assim, do governo Lula, de 2004 até 2008, por exemplo, de 2004, 2002 até 2006, o que você vê é uma drástica redução, né, à medida que vai aumentando, vai diminuindo o tamanho das barras, no tamanho da área desmatada na Amazônia. Então a tendência no segundo mandato do governo Lula foi de decrescer, sim, o tamanho do desmatamento. Né? A gente consegue ver isso do mesmo gráfico, simplesmente desenhando linhas sobre ele. Né? É a linha que demonstra a tendência. Né? A gente vê uma queda acentuada aqui no primeiro governo Lula, né, entre 2003 a 2006, e depois de 2006 para 2010 novamente uma queda aí de 52%. Enquanto no governo Temer, por exemplo, e no governo Bolsonaro, claramente as barras crescem, então você tem uma tendência de aumento. Em níveis relativos, né, a gente tem uma diminuição de desmatamento no governo Lula, nos dois termos, e um aumento do desmatamento no governo Bolsonaro. No entanto, em valores absolutos, de fato, o tamanho da área desmatada foi maior no primeiro governo Lula, por exemplo, né? E no segundo, ele se compara aos níveis do governo Bolsonaro. A mesma coisa acontece nesse gráfico aqui que o Washington Post colocou para tentar mostrar a queda, né, que a gente tem no momento da pandemia na abertura de postos de trabalho, sim, de vagas de emprego. Em detalhe, essa curva não parece tão grande quando a gente pega a série histórica, né, de 200 anos de emprego nos Estados Unidos. Quando a gente dá zoom nos últimos 2 anos até aquele momento, né, entre 2019 e 2021, aí sim você consegue ver o tamanho da queda na oferta de postos de trabalho. Cai aí de 150 milhões em fevereiro de 2020 para 130 em abril de 2020, que é quando você passa, né, por um período ali muito severo de isolamento social, tudo aquilo que a gente viveu durante a pandemia. Importante não esquecer, tá, gente? Embora eu sei que isso possa ser doloroso para muita gente, inclusive para mim. Infográficos no jornalismo, portanto, em termos de design gráfico, a primeira coisa é privilegiar o uso de cores que consigam atrair e transmitir um sentido. Alternar cores claras e escuras, certo? Assim como matizes e transparências. Considerar o contraste do texto com a cor ou a imagem de fundo. Se você está usando uma imagem muito escura ou uma cor de fundo muito escura, usa uma cor de texto mais clara e ou vice-versa, certo? Não dá certo usar mais ou menos o mesmo matiz porque não vai ficar visível, como no exemplo que eu vou mostrar para vocês. Dispor elementos que tratam do mesmo assunto de maneira próxima, juntar o que é similar, certo? Todas essas indicações vêm de uma dissertação da Hannah Menezes, né, publicada em 2018. Ela explorou, por exemplo, esses infográficos da Super Interessante. Aqui está mostrando os níveis de agrotóxico que você encontra em cada alimento. Né? Tem fruta, verdura, um monte de coisa aqui. E quando você dá um zoom, né, nas fotos que aparecem aqui, a crítica que ela vai fazer é que a cor escolhida para mostrar os níveis de agrotóxico é sempre uma variação da cor do fruto. Por exemplo, o mamão que aparece aqui, ele tem um nível de agrotóxico de mais ou menos 10%, e eu só consigo ler esse número e ver ele dentro dessa bolinha, que é um infográfico, né, para mostrar o nível de contaminação da fruta,
eu só consigo ver porque ele está contra o preto da semente do mamão. Essa cor laranja do infográfico, ela sobrepõe em cima do preto da semente do mamão. Mas isso não acontece com o tomate, por exemplo. Sim? Porque eu escolhi uma cor muito próxima da do tomate para colocar no gráfico e eu mal consigo ver onde que é que está a curva vermelha nesse gráfico aqui, sobreposta sobre o vermelho do tomate. Fica um contraste muito baixo entre a figura, o fundo no caso, né, e o texto, ou a parte numérica, pictórica do gráfico, que está representando essa grandeza. Então fica impossível de ler o que está acontecendo. Isso é muito diferente quando eu escolho cores que carregam em si algum significado, né? No caso, aqui está mostrando, né, os estados que têm, né, as médias altas ou baixas de uso de agrotóxico. Os estados mais ao norte, Maranhão, Amapá, Rio Grande do Norte, têm taxas mais baixas, e aqueles mais ao sul, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Minas Gerais, têm taxas mais altas. Os mais altas estão com uma cor vermelha porque isso significa perigo, então está associada a um uso maior de agrotóxico. Essa outra matéria é bastante problemática da revista Galileu, que vai fazer um traçado aqui do número de doutores formados, né, no Brasil e os postos de trabalho que eles ocupam, né, com mestrado e doutorado. Aqui, primeiro, tem um problema na representação desse mapa, que são os números muito pequenos, sem nenhuma razão para isso, que eles poderiam ser bem maiores, não é? Ocupar quase que o tamanho do gráfico todo. E, ao mesmo tempo, essa sobreposição de um em cima do outro, com cores muito claras, dificulta eu conseguir saber qual que é qual, sim? Qual unidade que eles estão representando. Nessa outra parte dessa matéria, tem um problema aqui de escolher cores muito próximas para representar coisas diferentes. Nesse caso, eles estão tentando mostrar o nível de pessoas, né, que tem mestrado ou que tem doutorado, para mostrar as pessoas que se formaram nesse tipo de produção acadêmica nos últimos anos. Tem uma evolução que mostra o crescimento, você consegue ver isso visualmente, né? Como lá no infográfico do Charles Minard, vai aumentando, não é? A curva de representação do número de mestres e doutores formados. Mas para distinguir mestre e doutor, eles escolheram cores muito próximas. Então não tem contraste suficiente para que eu consiga ver claramente o que é mestre, o que é doutor. Sim? Essa outra representação aqui é um gráfico de barras, mas muito inteligente e muito rica, não é? O que causa o deflorestamento das florestas tropicais? Sim? O que você vai ter é a causa principal, né? É a criação de gado, 41%, depois a plantação de soja, né? Óleo de soja e óleo de palmeira, né? Ele está falando aqui, 18,4%. Papel e madeira, 13%, grãos, 9%, vegetais, fruta e nozes, 7%, arroz, 5,6% e açúcar, 1,1%. A representação das barras não foi feita de maneira tradicional apenas com as barrinhas clássicas, mas com fotografias dos produtos que causam devastação. Isso humaniza mais o relato do problema para quem está do lado de cá. Porque se eu estou tentando, né, e no caso é uma página justamente sobre conservação, né, os ecochatos, aí, meio ambiente e tudo mais, wasted, a ideia é justamente mostrar que essas coisas com as quais você interage no dia a dia, come ou utiliza, né, a maioria que são alimentos, são elas que causam devastação das florestas tropicais. Então você representa isso tanto esquematicamente quanto pictoricamente com as imagens dos produtos em si, para montar um gráfico de barras que vai mostrar as proporções de devastação da floresta para cada produto.